Olá, galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa terça-feira, continuando com revisão do nosso livro 2. Vamos lá. Hoje, 11/8, vamos revisar aí a unidade 2, né? A respeito de átomos, onde o capítulo 1 fala de modelos atômicos, livro 2, átomos, capítulo 3, tabela periódica, e o capítulo 4, ligações químicas, que eu revisei só o capítulo 4 na terça passada, não foi? Vamos revisar um pouco do capítulo 1, 2 e 3, tá certo? Vamos lá. Primeiramente com a correção, né, daquela folha da aula passada. Fazendo a correção dessa folha, a gente já faz a revisão desses 3 capítulos, tá certo? Materiais como os metais apresentam as seguintes propriedades específicas: maleáveis, bons condutores de calor, dúcteis. O que é isso, tia? Pode ser comprimido ou elástico. Pode ser comprimido ou elástico. Aí, o brilho característico também. Isso aí é a característica específica dos metais. Com base nessas propriedades, identifique entre os elementos a seguir quais são metais e marque a alternativa que contém somente esse grupo. Gente, a alternativa que tem somente esse grupo dos metais é o cobre, o ouro, o chumbo, o alumínio e o ferro. Tá, ok? Esses materiais têm justamente essas características lá, essas propriedades específicas. Segunda questão: das substâncias abaixo, qual alternativa representa uma ligação entre o Ba, o que é esse Ba? É o bário, o Cl é o cloro, ok? Vamos lá. Ele quer saber o que? Das substâncias abaixo, qual alternativa representa uma ligação entre esses dois. É o item B, mas vamos ver por que é o item B. A distribuição eletrônica aqui, ó, do bário é quem? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 5s2, 5p6 e 6s2. Qual é a sua valência aí? Qual é a camada de valência dele? É o 6s2. Então, no caso, a sua camada de valência, ele tem 2 elétrons, certo? Na tabela periódica, o bário, se você for olhar, ele se encontra lá no grupo 2A, certo? Você vai lá, aí tem assim, ele fica por aqui, ó, bem aqui. 2A, bem por aqui que ele vai ficar, certo? Lá na tabela periódica. Integrar lá nas famílias, ele está integrado lá na família dos metais alcalinos terrosos, tá bom? Aí agora, ó, como a camada de valência dele é essa, deixa guardadinho lá e vamos falar um pouquinho do cloro. A distribuição eletrônica do cloro é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p5. A camada de valência do cloro é o 3s2 e o 3p5, porque tem as mesmas camadas. Então, no caso, ele tem quantos elétrons na sua camada de valência? 5 mais 2, 7. Certo? Então, no caso, lá no bário, o bário, ele tem 2 elétrons na sua camada de valência, então fica mais viável ele perder esses 2 elétrons, e o cloro, ele tem 7. Para ele ficar estável, ele precisa só de 1, então fica mais viável ele ganhar. Então, o que é que isso acontece? Um está ganhando e o outro está perdendo, né? Então, nesse caso, está acontecendo o quê? Uma ligação iônica, um ganha e um perde. Olha aqui a explicação aqui em azul, ó. Dessa forma, como um elemento precisa doar elétrons e o outro precisa receber, entre eles haverá o estabelecimento de ligações iônicas. E como o bário precisa doar 2, né? E o cloro receber apenas 1, serão necessários 2 átomos de cloro
não é? 2 átomos de cloro para cada um do bário, tá certo? Tá aí a explicação na partezinha azul do que eu acabei de falar para vocês, tá certo? De acordo com essa questão 2. Vamos para a próxima. Questão 3. Representa uma ligação iônica. Vai ser essa, o sódio com o iodo. O que no caso vai se transformar em um iodeto de sódio. O sódio, ele tem número atômico igual a 11, a sua distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p6 e 3s2. O iodo, ele tem número atômico igual a 53, certo? Sua distribuição eletrônica está aqui. A camada de valência do sódio, ele tem 1 elétron da sua camada de valência. E do iodo, ele tem 5, né? Aqui. E tem outra camada aqui, ó. Que a camada de valência dele não é a última, mas tem outros 5 aqui, ó. 5 com 2, 7. Ele tem 7 elétrons na sua camada de valência. Então, ele precisa de 1 elétron para se estabilizar. Então, no caso, ó, um está ganhando e o outro está perdendo. Então, justamente por isso que está acontecendo uma ligação iônica. Um perde e outro ganha. Para o iodo se estabilizar, ele precisa de 8 elétrons na sua camada de valência, que isso diz lá na regra do octeto. Para o átomo ficar estável, ele precisa de 8 elétrons na sua camada de valência, não é? Então, pronto. Então, um está ganhando, esse aqui vai ganhar, e o sódio está perdendo. Então, no caso, eu tenho justamente uma ligação iônica, tá bom? Um está ganhando e o outro perdendo. Quarta questão. As diferenças existentes entre N, N2 e N3- são porque o N é um símbolo, o N2 representa a molécula do gás de hidrogênio e o N3- representa um íon ânion que ganhou 3 elétrons, tá bom? Então, no caso, a quarta questão será o item C. Tá bom? Quinta, leia com atenção cada afirmativa abaixo. Primeira, as colunas da tabela periódica são chamadas de famílias ou grupos. Sim, certinho. 2, os elementos do mesmo período têm propriedades químicas semelhantes. É do mesmo período, será? O cloro é um metal que conduz bem a eletricidade. Não só isso. E a outra, a quarta, no grupo 1 ou 1A estão os halogênios, sim? Não. E na 5, as linhas horizontais da tabela periódica são chamadas de período. Então, no caso, a correta é a primeira e a quinta, sendo assim, né, o item C. Próxima, questão 6. Considere as substâncias, o sulfeto de hidrogênio, o gás metano, o argônio gasoso, cloreto de potássio. Quais dessas substâncias apresentam ligações covalentes? O que é a ligação covalente? Há um compartilhamento de elétrons, né? Então, no caso, é a primeira e a segunda que apresenta lá o hidrogênio nas duas. Não só por conta disso, porque elas estão compartilhando elétrons. E a sétima, o dióxido de carbono é um gás essencial no globo terrestre. Sem a presença desse gás, o globo seria gelado e vazio. Porém, quando ele é inalado em concentração superior a 10%, pode levar o indivíduo à morte por asfixia. Esse gás apresenta em sua molécula um número de ligações covalentes igual. Primeiramente, olha aqui a explicação, é o item D a correta. A explicação está aqui no lado. Vamos ver aqui por que é o item D. O carbono, ele está presente lá nessa família, ó. Ele pode compartilhar 4 elétrons para formar as ligações. O oxigênio, gente, ele pertence à família aqui, ó,
Portanto, no caso, ele possui 6 elétrons na sua camada de valência, né? Pela distribuição eletrônica, ele apresenta 6 elétrons na sua camada de valência. Então, no caso, o que isso significa? Podemos compartilhar, então, 2 desses elétrons para formar uma ligação covalente, porque na ligação covalente vai haver justamente o compartilhamento de elétrons. Então, cada ligação dupla dessa daqui, ó, representa 2 ligações covalentes. Como são 2, então no caso eu tenho quanto? 4 ligações covalentes, certo? Deixa eu apagar para a gente ir para a próxima. Questão 8. A figura abaixo representa o átomo de um elemento químico de acordo com o modelo atômico. Para adquirir estabilidade, um átomo do elemento representado pela figura deverá efetuar ligações químicas com um único átomo do outro elemento cujo símbolo é. Pela figura aqui, ó, a sua camada de valência é a camada K. Na camada K, ele apresenta 2 elétrons na sua camada de valência. Então, fica mais viável ele doar esses 2 elétrons do que ele ganhar para poder completar a regrazinha do octeto, que é justamente ter 8 elétrons na sua camada de valência. Então, no caso, você vai marcar o item D, que está representando lá o enxofre. O átomo aí, gente, apresentado na imagem, como eu já tinha falado, ele possui 2 elétrons na sua camada de valência, que é a última camada, a camada que se encontra mais próximo do núcleo. O único átomo das alternativas que possui 6 elétrons em sua última camada é o enxofre. O enxofre, ele se encontra na família 6A, na nossa tabela periódica. Certo? Vamos agora para a 9ª questão, está bem pertinho de terminar. Os elementos X e Y têm respectivamente 2 e 6 elétrons na camada de valência. Quando X e Y reagem, forma-se um composto. Ó, o X2+, se ele tem 2+, ele é um cátion. Se ele é Y2-, ele é um ânion. Pela ligação dele, ó, estabelecendo a ligação X2+, e Y2-. Então, no caso, os índices, que são esses doisinhos aqui, ó, tem números iguais, então poderia ficar assim também, ó. Mas como essa outra aqui, ó, que tem desse jeito, é o item A e está dizendo que é covalente, que não é iônica, então por isso que vai ser o item C, tá certo? Marca o item C. E a 10ª, apesar da posição contrária de alguns odontologistas, está sendo lançada no mercado a chupeta anticárie. Ela contém flúor. Então, no caso, o que a pergunta aí nos faz? Considere que o flúor utilizado para esse fim aparece na forma de fluoreto de sódio. A ligação química existente entre o sódio e o flúor, a gente já vimos isso aqui, ó, por isso que eu não fiz a distribuição eletrônica. É iônica, a gente acabamos de ver, por isso que eu não coloquei a explicação aí no lado. E a 11, um átomo estável pode adquirir também uma estrutura eletrônica semelhante à de um gás nobre, que é possuir 8 elétrons na sua camada de valência. Esse tipo de ligação recebe o nome de covalente molecular, o item A. E a última, para encerrar, ordene a segunda coluna de acordo com a primeira. Primeira coluna aí, ó, o Na+, o que é que está acontecendo? O cátion monovalente perdeu um elétron. E alternativa B, Cl-, o ânion trivalente, não, o ânion monovalente também, ó, porque não tem carga, ganhou um elétron só, certo? Tia, mas não tem nenhum, não necessariamente um precisa estar lá. Quando tem só o sinal, tem um elétronzinho lá presente, não necessariamente ele precisa estar. E o C, N3-, o ânion trivalente, nesse caso, olha o 3, ó, trivalente, ganhou 3 elétrons. E o D, Al3+. Al3+, o cátion trivalente, também perdeu, nesse caso, 3 elétrons. E o E, Fe2+, o cátion bivalente, 2 elétrons, perdeu 2 elétrons. E o F, O2-, ele é um ânion bivalente, ó, o 2, ganhou 2 elétrons,
tá certo? Tá aí a ordem correta aí na coluna, ó, D, F, A, B, C, E, certo? Com isso a gente encerra aqui, gente, mais uma semana de revisão. Revisamos bastante o nosso livro 2, tá certo? Vou deixar mais uma lista aí de exercícios para ser resolvida, referente agora ao capítulo 1, 2 e 3, tá certo? Resolvam qualquer dúvida, eu estou aí no WhatsApp online, vocês têm meu contato, entre em contato comigo, tá certo? Boa semana para vocês e até nossa próxima aula, se Deus quiser.